Estava conversando aqui com a Fernanda Capuano, que nos contou que teve sua primeira gestação, sempre quis parto normal, tinha exemplos da mãe dela em relação a partos normais, né? Planejou um parto normal, estava na dúvida entre convênio e SUS, fez o pré-natal um pouco pelo convênio, um pouco pelo SUS, no final decidiu que teria o parto normal pelo convênio, com plantonista, porém no dia do parto houve mudanças de plano, porque o trabalho de parto começou e as dores se intensificaram muito rápido, ela ficou com medo de não chegar no hospital que ela tinha planejado, foi para outro hospital, e aí desandou tudo. E aí desandou tudo porque o hospital não permitiu o acompanhante, deixou sozinha, deixou com fome, deixou com sede, ouviu piadinhas do tipo, dói mesmo, tem que ser assim, tem que esperar. O parto até que evoluiu rápido, ela contou que foi de 6 para 10 centímetros em 3 horas, né? Aí o médico vem e fala, não, o quadril dela é muito estreito, ela vai sofrer no parto, ou seja, desencorajando ela, não oferecendo a possibilidade de anestesia, que era o que ela estava precisando naquele momento, né? E no fim das contas ela foi para uma cesárea, com o bebê separado dela, com uso de colírio nos olhos e todas as violências obstétricas, que foi o que ela sofreu, e neonatais, que foram o que o bebê dela sofreu. E aí eu estava comentando sobre tudo isso, sobre o que poderia ser feito diferente, né? Que no meu ver seria tanto um plano de parto mais alinhado e até mesmo escrito, e que fosse seguido esse plano, ou seja, se planejou naquele hospital, continuasse naquele hospital, porque depois que foi para o outro, desandou tudo, né? Outra coisa que seria ter uma doula, outra coisa ter uma enfermeira, mas se não fosse possível isso financeiramente, que tivesse um plano de parto bem firme, bem consistente, e que o acompanhante, inclusive, ajudasse nisso, né, que permitisse que o acompanhante ficasse, exigisse que o acompanhante ficasse, porque isso é uma lei, né? Bom, e outra coisa que é esse apoio online que eu dou aqui e que muitas pessoas dão também, né? Minha função de estar aqui é essa, é alertar você de que na maternidade do Brasil, se fosse uma padaria, não vende pão. Padaria do Brasil não vende pão. Maternidade do Brasil não tem parto normal adequadamente de rotina, de praxe, né? Já chega que a Fernanda contou que quando chegou lá, de cara já perguntaram, você quer parto normal ou cesárea? Nem deveria haver essa pergunta, porque deveria ser óbvio que a pessoa primeiro vai para o parto normal, se não der certo, muda para cesárea, né? Mas várias questões aí muito bizarras. Estou chamando a Fernanda de novo para entrar, para terminar de ouvi-la. Para vocês também aí de ajuda aí, para que abra a mente de outras pessoas. Voltando então, Fernanda, eu estava só fazendo o início de novo da live, para poder, porque daí fica registrado aqui, fica gravado do que nós estamos falando, senão fica lá um vídeo perdido gravado no meio lá. Bom, então fiz esse resumão todo de como foi, né, seu planejamento, de como foi o desfecho final e que foi completamente oposto àquilo que você imaginou, né? E aí eu fiz as considerações de coisas que eu acho que poderiam ter sido feitas, daí eu gostaria que você comentasse então sobre isso, se você concorda ou não com essas considerações que eu fiz. Concordo. E voltando ao raciocínio, o que eu faria diferente, 100%, é contrataria uma doula. E pelo menos eu não tivesse voz, ela teria voz por mim, iria me auxiliar. E eu tenho certeza que o meu trabalho de parto seria muito mais leve, mais direcionado se eu tivesse uma doula ou uma enfermeira obstetra. Percebo que isso é muito importante. Não tive a oportunidade de contratar uma doula, mas eu já sabia da importância, até queria, não foi por querer ou por não achar importante, e acho super importante, porque na hora que você fica lá sozinha, só você e Deus, e não tem ninguém, tivesse uma doula ali comigo, faria toda a diferença. Ou que seja uma enfermeira ou qualquer outra pessoa. Tá. Uma coisa que eu queria que você que ficasse marcado, Fernando, para você é o seguinte: ah, começa partindo do pressuposto, assim como eu te falei um dia que a diabetes não era culpa da mãe, né? Daí você entendeu isso, né? Não é culpa de nada errado que a mãe fez para ter diabetes gestacional. Passar pelo que você passou está muito longe de ser culpa sua, tá? Não teve culpa sua de ter feito uma escolha certa ou errada, né? Porque o que deveria era que o sistema todo oferecesse bons partos para todas as mulheres, seja pelo SUS, pelo convênio, pelo particular, não importa quem está pagando, né? Se é o governo ou se é a pessoa. No dia que eu descobri